tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Eu não sei o que é que tem acontecido com a sua vida, mas eu creio que muitas coisas têm se levantado, né? O inimigo de nossas almas, ele vai trazendo situações para nos trazer peso, para que a gente se sinta triste e que isso venha nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, que é a promessa dele. E como Deus, ele tem a sua palavra e a sua palavra não volta vazia, aqueles que não estão posicionados e que não se apropriam dessa verdade, deixam de viver aquilo que Deus tem. Amém? Mas nós, como servos do Senhor, estamos aqui hoje atentos para receber do céu essa palavra fresca que vai alimentar o nosso espírito, que vai quebrar cadeias, que vai destruir todas as fortalezas do inimigo em nossa mente e vai fazer com que a gente venha hoje estar fortificado e venhamos nos apropriar da verdade de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar minha vida nesse momento, te agradecer pelo privilégio de estar reunida com as minhas irmãs. Oh, Deus, obrigada, meu Pai, porque no meio de uma multidão, aleluias, o Senhor me escolheu para estar aqui. Eu estava morta pelos meus delitos e pecados, e o Senhor me resgatou, me tirou de um tremendal de lama, me lavou com as águas curadoras do trono da graça, e eis-me aqui para que seja realizada em mim a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite eu venha me diminuir para que o Senhor cresça. Pai, acampe anjos ao redor dos nossos lares, envia anjos guerreiros com as espadas desembainhadas e com as algemas de fogo, amarra todo o principado da morte, potestade, dominadores. Deus abençoa essa internet, tudo aquilo que se levanta contra a sua palavra caia por terra. Desde já nós amarramos o maligno no mais profundo abismo, e tudo que aconteça nessa noite seja para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com as minhas irmãs a palavra que o Senhor tem colocado, né, no meu coração. E nesse dia, ele tem um alimento novo. Esse alimento vai fazer com que a gente seja fortificado, para que a gente venha conseguir vencer todas as adversidades, tudo aquilo que é adverso, né? A promessa do Senhor. E Deus, ele tem uma palavra, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra dele ilumina nosso entendimento. E assim nós podemos caminhar e tomar decisões assertivas. Eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que neste momento, deixe aqui o seu gostei, que compartilhe essa palavra. Você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Sim, essas pessoas, elas fazem parte do seu contato pessoal. E a palavra de Deus nos diz que aquele que é salvo, ele quer salvar. E aí você envia uma palavra a uma pessoa que está passando por um problema, e ali o Espírito Santo traz a revelação, fortifica, e essa pessoa deixa de ter aquele sentimento de quietude e ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz paz, e que hoje o príncipe da paz visite cada mente e cada coração. Amém? Eu vou compartilhar uma palavra com as minhas irmãs, que está no livro de Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cuja o nome era Agar. Amém? Glória a Deus. Naquela época, as mulheres que eram estéreis, elas tinham, né, elas todas tinham as suas servas, e elas podiam, pela lei, entregar as suas servas, né, ao seu marido. Imagine. As pessoas muitas vezes confundem, né, com a lei que o homem criou com a lei de Deus. Deus, ele fez o homem e a mulher, mas ele não disse que o homem e a mulher poderia buscar, como hoje nós vemos muitos, né, barriga de aluguel, e a pessoa pega uma outra pessoa estranha e coloca no seio da sua família. E com essa atitude desequilibrada, exacerbada, geram muitas situações. E eu quero compartilhar
em nome de Jesus, essa palavra, e o Senhor me falou, né? Porque antes de Sarai tomar essa atitude, existia algo. Sempre antes de nós tomarmos uma atitude, Deus, ele sempre nos revela a sua vontade e ele nos direciona. Aleluias. E aqui no versículo 15, né? Deus, ele anima Abraão e promete a ele um filho. Veja só, estamos falando do capítulo 16, e no capítulo anterior, Deus ele anima Abraão, significava que Abraão estava desanimado, fraco, triste, mas Deus ele sempre chega primeiro, aleluias, e ele anima ali o servo dele, dizendo para ele que ele teria um filho. Mas quem era Abraão? Ele já era um homem, né, que já estava com sua idade avançada, assim como a sua mulher. Mas Abraão era um servo de Deus. Ele foi aquele homem que Deus tirou de sua terra, de uma terra de idolatria, e disse para ele que ele saísse da sua tenda, aleluias, que olhasse para o céu, que visse as estrelas, e perguntou a ele: será que você pode contar essas estrelas? Aleluias. Assim farei eu contigo, né? Eu te darei uma herdade tão grande, e você serão benditas todas as nações. Imagine para um homem velho, um homem que não tinha nenhum filho, ouvir do Senhor que dele sairiam povos, nações. Não, é o impossível. Eu quero te dizer que hoje o Deus do impossível, ele vai agir na área da sua vida onde está estéril, onde você não consegue produzir, onde você, aleluia, não consegue frutificar, porque Deus ele tem uma palavra, e a palavra de Deus gera vida, e ela gera vida no ambiente estéril. Deus, ele trouxe à existência todas as coisas a partir de algo que não existia, através da sua palavra, aleluia. E aqui eu vejo que Deus ele deu uma palavra a Abraão, mas houve uma precipitação, uma atitude desacerbada, descontrolada em querer antecipar os fatos àquele momento. Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente? Até ouvimos a palavra de Deus, ouvimos uma promessa. E o que é uma promessa? A promessa é um compromisso firmado entre pessoas. Ela pode ser escrita ou oral. Em nome de Jesus. E essa palavra, quem havia dado a Abraão, era o Deus, o nosso Deus, o único, o Criador do universo, todo-poderoso, onde todas as coisas estão sujeitas a Ele. Aleluias. Aquele que traz à existência pela sua palavra aquilo que não existe. Mas Abraão, aquele homem que ia ser chamado, né, em nome de Jesus, pai da fé, ainda precisava passar por um processo, assim como a sua esposa. E eu vejo que nós precisamos passar pelo processo. Esse processo é diário. Eu vejo aqui que Sara, ela queria fugir da sua rotina. Ela queria fugir de tudo aquilo que já havia sido determinado na sua vida. Sara, ela foge, aleluias, do processo. E quantas vezes nós temos fugido do processo? Nós precisamos passar por esse processo para sermos modificados, aleluias, para estar no molde de Deus. E nós não queremos passar situações. Recebemos a palavra, dizemos até que confiamos no Senhor, e depois agimos de forma desacerbada, sem controle, deixamos a inquietude do nosso coração nos controlar. Foi o que aconteceu com Sara. No versículo 4 de Gênesis, a palavra diz: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, aleluias, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Aqui, Deus estava afirmando a Abraão a sua promessa, porque Abraão estava se queixando, murmurando com o Senhor, no versículo, aleluias, anterior, onde ele diz assim, Gênesis 15, versículo 2, então disse Abraão ao Senhor, Senhor Deus, que me has de dar?
pois ando sem filho. E o mordomo na minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele estava pensando que o servo dele seria o seu herdeiro. Aleluia. E a condição de servo é para servir. E Deus estava dizendo para ele, olha, aleluia, o seu herdeiro sairá da sua entranha, sairá de você, sairá da sua mulher. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida, aleluia. Eu tenho um compromisso com você. E você precisa estar posicionado para viver as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Quando Deus diz que ele deveria estar posicionado, está na posição. Quantos de nós temos passado por situações difíceis, batalhas espiritual, onde o inimigo adentra o nosso lar, usando nossos familiares, trazendo perturbação, aprisionando. E muitas vezes nós saímos da posição, eu tenho falado sempre, quando nós começamos a falar da palavra, muitos usam de desculpa para se isentar da culpa, para não estar posicionado, e vai orar e vai batalhar deitado ou largado, aí o diabo pinta e borda. Não tem como você vencer uma batalha fora da sua posição. Davi era um guerreiro e ele estava ali posicionado. Quanto àquelas armaduras, Davi logo percebeu que não cabia nele. Aquele capacete era maior, desculpe. Aquelas armaduras, aquele colete era maior, aquela espada era maior, e Davi disse, não. Ele vem com lança, com suas armas humanas, mas eu vou no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos chamar Jesus para a nossa vida, para a nossa guerra. Se existe uma situação, uma área de sua vida que está estéril, sem produzir, desértica, árida, você precisa chamar Jesus e falar com ele, Senhor, entra na minha vida. Senhor, muda essa história. Senhor, eu estou sentindo dores. Senhor, eu estou sentindo aflição, medo, angústia profunda, extrema. Era isso que Sara sentia. Ela sentia incapacitada, incapaz de produzir. Aleluia. Mas Deus tinha uma promessa justamente com essa mulher estéril. Essa mulher que estava ali com aquele sentimento. Deus iria glorificar o nome dele através daquela mulher. Eu quero te dizer que a promessa que você recebeu não morreu. Ainda assim que os seus sentimentos queiram te enganar, saiba que é aquilo que Deus prometeu, ele cumprirá. Quem frustra os nossos milagres em nossas vidas somos nós. O único capaz de impedir o agir de Deus em nossas vidas somos nós. É por isso que Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio não é para a gente fazer o que a gente quer de nossas vidas, não de forma desacerbada, desequilibrada, não. Deus, ele quer que nós venhamos escolhê-lo. Ele quer que você seja livre nele para poder escolher esse amor, porque ele é o caminho da verdade, é ele que traz vida, é ele que dá vida a uma terra estéril. E Deus ali estava dizendo a Sara e a Abraão que eles precisavam passar pelo processo. Um tratamento da terra, quando se fala em preparar a terra, aleluias, para o plantio, essa terra deve ser arada. E arada é uma terra que ela deve ser limpa, ser colocada sais minerais, para que ela possa ser produtiva, aleluias. E dali, daquela semente plantada, árvores vinham nascer e frutos vinham se multiplicar. Essa é a promessa na minha e na sua vida. E por falta de um posicionamento, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E ele diz, né, com a sua indignação, não, o que eu tenho aqui do meu lado é um servo, um mordomo. E o Senhor disse a Abraão, você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou lhe dizendo, Abraão. Eu fiz você sair daquele ambiente que causava prisões na sua mente, nos seus sentimentos. Eu disse a Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus estava sempre chamando Abraão para viver pela fé. Abraão passou por vários processos, mas ainda ele não estava preparado para viver o seu milagre. O que é que nós precisamos? Nós precisamos ser maduros, deixarmos de meninice, de criancice.
Quando o apóstolo Paulo fala, né, que quando ele era menino, ele se alimentava de um alimento de menino, de um leite. A criança, quando ela é pequena, ela não pode receber um alimento pesado, porque seu estômago não vai suportar. É isso que Deus nos diz. Você não está em tempo em viver certas coisas, porque você não está preparado. E nós precisamos amadurecer, aleluias, e deixar Deus trabalhar no seu tempo, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para você. Eu já usei um exemplo, né, de um eletrodoméstico que eu queria tanto, aleluias, e eu pedi ao Senhor. E tudo que eu quero no Senhor, às vezes as pessoas dizem, ela é maluca. Até uma coisa simples, eu quero te dizer que Deus é um Deus de detalhes. Ele é um pai de amor e ele quer nos abençoar, ele quer que você seja feliz, ele não quer que você seja triste. Então, tudo eu apresento diante do Senhor. E eu pedi, Pai, me dá esse eletrodoméstico, me dá esse eletrodoméstico. E eu não queria outra coisa. Eu falei, o Senhor diz, é para pedir. Se pedir, o Senhor vai dar. E a gente tem que ser um filho pidão. Ele disse para pedir, dá-se-vos-á. E ele não disse, você só tem que pedir isso, você só tem que pedir aquilo. Não, eu coloco minha vida, eu digo, se o Senhor é o meu pastor, é aquele que cuida de mim, é aquele que me supre, eu tenho que pedir ao Senhor. E ali ele vai lhe dando condições, ele vai lhe mostrando uma maneira, ele vai tirando, sabe, aquelas escamas dos seus olhos para que você possa achar, para que você possa tomar posse daquilo que ele já entregou nas suas mãos. E Deus me entregou esse bem. E logo no primeiro mês veio uma conta que saiu do meu orçamento. E eu falei, não, está errado. Aleluia. Eu vou reclamar com essa Coelba. E o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou. Você não me pediu esse eletrodoméstico? Existem coisas que eu ainda não lhe dei. Aleluia. Porque você não está preparado. Porque quando Deus nos entrega, nós temos que ter maturidade para poder cuidar do milagre. Deus, ele não vai lhe dar algo que você não possa manter, em nome de Jesus. Ele vai te preparar, porque a bênção do Senhor, ela enriquece, e ele não acrescenta dor. Ele não vai te entregar nada que faça você sofrer, em nome de Jesus. Ele disse sim, que nesse mundo nós vamos ter aflição, dores, tristeza, mas olhe, a cada dia se anime em mim. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci as propostas, aleluias, que o mundo me dava. Porque a primeira coisa que Satanás fez, né? Jesus, aleluias, ele se retira no início do seu ministério. Glória a Deus. E ele ali vai levado, olha que levou Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ele ser tentado. Assim diz na minha Bíblia. O próprio Espírito Santo levou Jesus para que ele tivesse uma preparação, aleluia, para vencer o maligno. E ali, Satanás, ele não aparece logo no início. Ele espera um momento de fragilidade para ele atacar. Eu quero te dizer que o inimigo das nossas almas, ele não é pessoa, ele não se cansa como nós temos horários para tudo, podemos até fugir de certos horários, mas chega um horário que a gente cansa, a gente precisa dormir, a gente precisa repousar, precisamos descansar o nosso corpo. E o inimigo das nossas almas não dorme. A palavra diz que ele vive ao derredor, buscando uma alma para tragar. Ele fica me analisando, ele fica te analisando, procurando uma brecha em cada área, na área sentimental, na área familiar, na área financeira, profissional, e onde ele vê um espaço que eu e você venhamos dar, ele entra nesse espaço. E ali, Jesus está naquele deserto, se preparando para o seu ministério, jejuando 40 dias e 40 noites. E nós não conseguimos consagrar nenhuma hora para Jesus. Aleluia. Lembra dos discípulos? Quando a alma de Jesus estava aflita, em agonia, ele foi até o Getsemane, e ele ali estava orando. No monte, ele estava ali orando. E quando ele estava orando, ele pediu que os discípulos estivessem, aleluia, posicionados, intercedendo. Mas ele voltava, e por uma hora ele disse, será que vocês não podem nem orar por uma hora? Porque aqueles discípulos estavam cansados,
Eles dormiam, eles não estavam preparados para aquele nível de batalha espiritual, para ser o intercessor de Jesus. Mas Jesus estava ali, levando os discípulos a caminhar com ele, para que eles aprendessem tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Jesus se prepara, e quando Satanás vem tentá-lo, olha, você não é o filho de Deus? Então se joga aí, porque a palavra diz que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar, então não vai acontecer nada com você. E ele diz, na palavra, que ele não podia tentar o seu Deus. Ali, ele percebe também que Jesus, passado aquele período, já estava com fome. E ele diz, olha, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, estar preparado, amadurecido para tomar posse da nossa promessa. Abraão ouviu aquilo que Deus disse para ele. Ele saiu, ouviu a voz de Deus, foi até aquela terra, ainda estava caminhando no processo. Recebeu ali, porque Deus, ele sabia o que estava no coração de Abraão. Será que Deus não sabe o que está dentro do meu e do seu coração? Porque Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. Só o Senhor, ele tem o poder de esquadrinhar. O inimigo não sabe, ele só sabe aquilo que a gente declara, aquilo que nós abrimos a nossa boca para declarar. E aí ele sabe, ele fica com a caderneta anotando todas as nossas fragilidades, todas as nossas deformações, para usar contra nós. Aleluias. E ali Abraão recebe essa promessa. E como Abraão é ser humano, como todos nós, Abraão tinha momentos de oscilação na sua fé, né? Tanto que aqui Sara, no versículo 16, Sarai, que era o nome dela ainda, mulher de Abraão, não dava filhos e diz que ela tinha uma serva, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela, porventura tereis filho dela. E o pior de tudo, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Pense que Abraão deixou de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós temos deixado de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do inimigo, porque ali a boca de Sara foi usada pelo inimigo. Ah, peraí, eu sou infértil. Eu até ouvi uma promessa do Todo-Poderoso de Israel, do Senhor dos Exércitos, né? Mas eu vou dar aqui o meu jeitinho. Quantas vezes nós queremos dar jeitinho? Nós queremos dar um empurrãozinho para Deus, em nome de Jesus. E por isso, nós plantamos malignidade em nossas vidas. Qual foi o preço que Sara teve que pagar? Quando ali ela pega uma serva e dá para o seu marido. Você sabe o que a partir daí começou a acontecer? As traições. Tudo existe uma raiz, né? A cultura daquele povo, a cultura é algo instituído pelo homem, não por Deus. Por Deus são, né, os princípios espirituais, que é instituído por Deus. Deus, no princípio, criou Adão, viu que Adão estava sozinho, que precisava de uma companheira, e criou Eva. E ele criou mais alguma pessoa? Disse, ah, não, quando você enjoar dela, ou se precisar produzir, ou se por um acaso ela for infértil, eu vou aqui colocar outra coisa para você ter uma alternativa, aleluia. Deus não é Deus de alternativa, você tem que confiar nas promessas do Senhor. Confia, pois, no Senhor, em nome de Jesus. Que toda oscilação, que toda dúvida na sua fé venha cair por terra, porque a dúvida não é de Deus. Satanás, ele planta a dúvida em nós para que a gente não se aproprie do milagre, da promessa que Deus tem liberado sobre nossas vidas. A palavra diz pior, que ali ouviu Abraão aquilo que Sara havia dito a ele. Ele se deitou com aquela serva.
E eu estava aqui, né, nesse primeiro versículo, vendo os detalhes, porque a palavra de Deus, ela nos traz revelação. Primeiro, o nome de Sarai, primeiro o nome dela era Sarai. E pela sua incredulidade, Deus tirou Sarai e colocou o nome dela de Sara. Mas aí, a palavra, né, esse nome Sarai significa princesa. E eu estava pensando, por causa da incredulidade, Deus tirou uma letra, Deus havia transformado. Deus estava tocando em Sara, porque o nome Sara significa a minha princesa. E ele já havia dito, aleluias, que eles eram propriedade, é que a palavra nos diz que nós somos sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus Pai Todo-Poderoso. Havia uma promessa maior. Eu quero te dizer que os propósitos de Deus, eles são maiores do que a nossa vontade, aleluias. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Deus, ele não cria nada imperfeito. Como que Deus, né, ia dar uma promessa para Abraão e não ia cumprir? Não, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, aleluias, que antes mesmo de Deus, né, nos formar no ventre materno, ele já tinha escolhido. E ele escolheu Sara para ser a matriarca e Abraão para ser o patriarca, para ser o pai da fé, para que deles, das entranhas, como a palavra fala, saísse povos. E dali viria a promessa. E a promessa não era Ismael. Ismael foi gerado através de uma obediência de Abraão, né, ter relações com uma serva, com a mulher egípcia do outro povo. Como nós podemos fazer aliança? É isso que acontece quando a desobediência, né, vem. Quando a gente toma atitude exacerbada pela nossa inquietude, por precipitação. Olha, aleluias. O que aconteceu quando Judas se precipitou? Aleluias, glória a Deus. Jesus, ele é o plano perfeito que veio para nos salvar. Aqueles fariseus acharam que Judas havia entregue Jesus, mas Jesus foi o plano perfeito de Deus que se entregou por nós. Ninguém entregou Jesus. Ali o Senhor estava dando uma oportunidade, aleluia, para que Judas se arrependesse, né? A promessa já não ia ser frustrada, porque Jesus, o plano perfeito, estava ali, o próprio Deus, na forma 100% homem e 100% Deus. Não havia metade homem, metade Deus. Deus é completo. E ele estava ali. Mas Judas, quando veio toda aquela perturbação na sua mente, ele não aguentou o peso, o remorso, e ali ele tirou a sua própria vida. Porque ele poderia receber o perdão. Mas ele não aguentou, porque o diabo, ele é acusador. Ele até coloca ideias na sua cabeça. Ele sabe trabalhar com os seus desejos para que você tome uma atitude desacerbada, para que você esteja voltado pelos seus sentimentos, pela falta de controle. E não um ditado popular, né? Coloque os pés no lugar das mãos. E aí vai gerar consequências da atitude que nós tomamos. Judas não aguenta, porque ele ia ter que conviver, né? Que ele estava entregando Jesus, porque o diabo estava dizendo que ele entregou Jesus, mas ele não entregou Jesus, Jesus se entregou. Será que Jesus não sabia que Judas era ladrão? E olha o que foi que Jesus fez. Colocou Judas como tesoureiro, porque Jesus queria curar Judas. Jesus, ele não rejeita um coração contrito, um coração arrependido. E ali o Senhor Jesus, esse Deus de amor, esse amor é um amor ágape, um amor sacrificial, estava ali se sacrificando por nós, seres humanos miseráveis, pecadores, que nós não conseguimos orar nem uma hora, nem interceder, nem pela vida de outras pessoas, porque a gente se cansa, porque a gente tem problemas, porque a gente tem muita, aleluia, situação, porque nós queremos orar por nós. Eu estou fazendo essa oração aqui, uma pessoa me pediu, em nome de Jesus, tchau. Mas quando é algo para você, você sabe pedir, você sabe se derramar. Veja que o Senhor, ele mudou o cativeiro de Jó, aleluia. Quando Jó foi orar pelos seus amigos, Deus estava ensinando a Jó, e eu também estava pensando, porque Jó, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, não eram os filhos que sacrificavam.
Ele era um homem, sim, reto, justo. Mas será que todos esses homens da fé, esses heróis que passaram, ele não tinha defeito? Tinha. E cada um serve como exemplo. Porque Deus ele vai nos mostrando que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Em uma deformidade, porque ele não nos criou deformado. Deus ele não cria nada deformado, ele cria perfeito. Mas ali Deus estava fazendo com que aqueles servos passassem pelo processo. Em nome de Jesus. Deus deu a oportunidade a Judas, como a muitos outros. Deu a oportunidade a Saul, aqueles que, por uma forma precipitada, tiraram sua vida, pecaram contra o Espírito Santo, porque ninguém pode tirar o mandamento, a sua vida. A vida pertence a Deus. Como você pode ser um roubo? Aleluias. Como você pode, né, tirar algo que não é seu, que não lhe pertence? E quem é ladrão? Satanás. Ele só veio para roubar, João 10:10, para matar e para destruir. E é isso que ele quer fazer, destruir com nossos sonhos e impedir que vivamos o milagre e as promessas do Senhor. Sara toma essa atitude desequilibrada, porque as suas emoções estavam em desequilíbrio. Ela já não aguentava mais conviver com aquela esterilidade. Sim, o Senhor até me deu uma promessa, mas já faz tanto tempo, quando eu tinha 65 anos, eu recebi essa promessa. Eu já sou velha, o meu corpo já não gera vida. Mas ela esqueceu de quem havia, aleluias, prometido, era o dono da vida, é o dono da nossa vida. Eu quero te dizer que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluias. Deus, aleluias, era quem falava. Porque a palavra disse que o Senhor era quem falava com Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: o seu herdeiro sairá de sua entranha. Quem estava dando essa palavra é o Senhor. E se ele é Senhor, nós somos servos. E temos que estar no lugar de submissão, de aceitar a missão que nos foi ordenada. E Deus estava dizendo a ele: sairá das suas entranhas um herdeiro, e dele, da sua semente, virá muitos povos. Quanto de nós temos sido incrédulos? Nós não queremos viver, aleluias, a nossa rotina, achamos que a nossa vida está sem graça, e aí vamos procurar arte, vamos dar um jeitinho para ajudar Deus. Ah, tem demorado tanto tempo, foi o que Sara foi fazer. Não, peraí, está demorando. Eu sei que eu recebi uma promessa que Deus é poderoso, mas peraí, eu tenho uma serva aqui, forte, saudável. Eu vou dar ela aí para gerar. E o que foi que ela gerou? Ismael. Não era Ismael. A promessa não era através da vida de Ismael. Gerou foi o povo inimigo, porque todas as vezes que nós desobedecemos a ordenância do Senhor, o pecado vem. E o que nos afasta da presença do Senhor é o pecado, porque o pecado é sujo e Deus, ele é limpo. Aleluias. E ali, Abraão deita, gera Ismael, gera um monte de situação e aquela mulher continua frustrada, continua infértil. Ela não pôde nem cuidar daquela criança, porque a própria mãe cuidava. Você está vendo que quando nós procuramos dar um jeitinho, procuramos atalhos, saímos desse caminho, que é Jesus, o caminho reto, o caminho sem atalho. É por isso que ele nos diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a direção que você precisa, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando nós vamos buscar atalho, nós nos deparamos com a morte, com um sentimento de frustração, em nome de Jesus. Aquela mulher tinha muitas situações de medo, não, já estou com essa... Será que ela já não tinha consciência que a idade dela, no natural, ela não poderia gerar filhos? Ela já tinha aquela idade, o corpo dela, né? Não tinha mais saúde, nem produzia mais óvulos, mas o dono da vida foi quem prometeu. E olha quando foi que Deus prometeu. Quando ela não tinha mais, né, esperança em saber que não iria acontecer pelo normal. Mas eu quero te dizer que o Deus do impossível, ele hoje faz com que você se aproprie da promessa que ele liberou sobre a sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa
novamente trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ali, Sara se antecipa. O que é uma antecipação? É você tomar uma atitude antes do momento devido. Ela não soube esperar. Então, ela desobedeceu uma ordenância do Senhor. Se ele é Senhor, ele está numa condição superior, ele tem autoridade sobre nós, nós somos servos, nós somos pertencentes a ele. Porque o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz. Porque nós já tínhamos sido destituídos da condição de filho, porque pecamos, porque Adão e Eva pecou, e ali eles foram expulsos do paraíso. Mas Deus, por nos amar tanto, porque olha como Deus nos fez, aleluias, ele fez a sua imagem e semelhança. Nem os anjos do céu são feitos a sua imagem e semelhança. Por isso que Lúcifer, ele é o nosso inimigo, né? Ele caiu da condição lá que ele era Lúcifer, anjo de luz, e agora ele é um anjo caído. E ele está amarrado e repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada prosperará contra os servos do Deus vivo. E aqueles que contenderem com o servo do Deus vivo, ó, vai prestar conta com o Senhor, com o juiz do juiz. Então não tenha medo, porque o que o diabo quer trazer é medo. Quer fazer com que você fique paralisada, que você fique com esse sentimento de dor, e que você não sonhe mais, e que você não queira gerar para o Senhor. É mentira do inferno. Ainda que você diga, eu já estou dessa idade, não, agora não tem tempo para mim. É mentira do inferno, porque Deus ele não precisa de situações favoráveis para agir. Ele é especialista em causas impossíveis. E a esterilidade é uma impossibilidade de produzir. E Deus estava dizendo, na sua impossibilidade, eu vou gerar um milagre. E Deus está dizendo hoje para mim e para você, aleluias, que na nossa impossibilidade, ele vai gerar um milagre, em nome de Jesus. Aqui, Deus ele se coloca como dono. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Aquele que deve obedecer. Aleluias. Que Deus estava dizendo, quem te sucederá? Quem é que vai vir depois de você? Quem é que vai povoar essa nação? É aquele que vai herdar aquilo que eu tenho na sua vida, aleluias. E o que era que Abraão tinha na sua vida? A bênção. Abraão era a própria bênção. Tanto que quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, que Isaac, aleluias, começa a cavar poços, levanta-se um outro principado, espíritos de inveja atuando, porque onde ele cavava poço, as pessoas entulhavam. Os servos de Deus são assim perseguidos, querida. Se você tem sido perseguido, se pessoas têm se invejado, se eles querem entulhar seus poços, eu quero te dizer, aleluia, que você está no caminho certo, porque os filhos da luz, eles incomodam o filho das trevas. A palavra de Deus, ela é clara quando nos diz, ó, vocês estão aqui nesse mundo, vocês estão passando de passagem. Você vai passar por esse processo para se preparar para estar reinando comigo na glória. Nós precisamos estar posicionados e não deixar que o inimigo das nossas almas venha nos oferecer a cada dia um prato de lentilha, para que nós não sejamos roubados pela compulsência dos nossos olhos, achar jeitinho para resolver as coisas. Aleluia. Deus havia dado essa promessa, que o herdeiro dele sairia das suas entranhas, e seria Isaac. E quem Isaac gerou? Aleluia. Isaac gerou Jacó, e de Jacó vieram, aleluias, as 12 tribos. E nós precisamos entender que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Nós temos uma visão e uma mente limitada. E Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele está acima de tudo e todas as coisas. Aquele, né? Imagine como diz a palavra, ele tem as nações como gotas d'águas. Imagine nações, povo. Um dia, né, eu dentro da minha profissão, eu estava observando no início, né? No início de começar a minha vida profissional, na área que eu atuo. E aí, eu estava vislumbrando um empreendimento
E eu olhei para aquele empreendimento, eu falei, comigo eu pensei, né? Meu Deus, quando eu vou estar nesse lugar? Ai, quem me dera morar nesse lugar. E o Senhor falou logo para mim, ei, você sabe o que é isso aí para mim? Isso aí é tão pequeno. E aí passaram-se um tempo. E eu novamente estava descendo ali, né? Pela aquela vista maravilhosa da Baía de Todos os Santos. E eu vi um outro empreendimento. E eu, assim, comecei a olhar. E comecei, né? A ter aquele desejo no meu coração. E o Senhor me deu uma visão além do alcance, que eu consegui enxergar. Gente, Deus é incrível. Ele abriu a minha visão e me fez eu enxergar numa cobertura uma pessoa tomando banho de piscina. Era muito distante, não tinha como. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, que delícia, que vista maravilhosa. Não tinha como eu enxergar aquilo anormal, entendeu? Foi sobrenatural, o Senhor abriu os meus olhos e fez assim, aquela visão além do alcance, pronto. E aí o Senhor falou para mim, isso para mim é apenas uma maquete. Tudo aquilo que você está vendo aqui é um planejamento de algo que ainda, né, vai ser feito, ou algo que saiu de uma maquete e está aqui. Isso é uma maquete, isso aqui é um projeto, isso aqui é pequeno. E Deus estava dizendo para mim, saia dessa pequenez, deixa eu agir em sua vida. Eu tenho muitas coisas para fazer através de sua vida. E quando eu estava pensando, né, em outras coisas, Deus, é aquilo ali, não, é demais para mim. Quantas vezes a gente diz isso? Isso é muito para mim. Eu quero te dizer que o nosso pensamento é limitado, mas o que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida é o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu o coração do homem. É o que ele tem para aqueles que obedecem a ele. E ali Sara estava descumprindo, estava desobedecendo o Senhor. E como ela poderia viver o milagre dela? Mas mesmo assim, pela promessa que Deus havia feito a Abraão, Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido. Deus havia já escolhido Isaac, o filho da promessa, antes mesmo dele ser formado no ventre da sua mãe. Eu quero te dizer que Deus me escolheu e te escolheu nesse tempo para ser o propagador da palavra, para cavar poços, não poços que o inimigo venha, aleluias, né, soterrar, mas poços que tragam águas que possam saciar a sede das pessoas que estão aí sofrendo. E quantas vezes nós estamos só olhando para o nosso umbigo, eu vou olhar por mim, eu preciso orar por mim, porque eu preciso disso, eu preciso... Não, Deus que quer que você ore pelas pessoas que estão padecendo, pelas pessoas que não o conhecem. Deus levantou Isaac para que através dele viesse todos os povos, e ali, de uma das tribos, que foi escolhida, a tribo de Judá, viesse o filho da promessa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluias. E a palavra de Deus também nos diz, em Gênesis 22, 18, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Foi a promessa que Deus havia dado. Olha só, Deus dá a promessa no capítulo 15. No versículo 16, Sara coloca os pés pelas mãos, né? Dá a sua serva egípcia para que Abraão, né, dormisse com ela, tivesse relação com ela. E dali gera Ismael. No capítulo 22, Deus torna novamente falar para ele, em tua semente serão benditas todas as nações que viria dele. O filho da promessa era Isaac, não era Ismael. Espera no Senhor e tem bom ânimo. Se você está desanimada nessa noite, que você receba do Senhor o ânimo, para que você seja fortalecido, para que você possa esperar o tempo do Senhor na sua vida e você possa se apropriar dessa verdade, da promessa. Deus, ele tem um compromisso comigo, com você. Aleluias. O que nós aprendemos com essa palavra, em primeiro lugar, em Números 23, 19, porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, ele fará, porque ele não nega a si mesmo. Não é por causa de mim, não é por causa de você.
é porque foi Deus quem criou os princípios espirituais, e ele não fere princípios. Em nome de Jesus, Deus, ele tem um compromisso. Ele assumiu e ele fará. Há promessas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Deus, ele tem para nós, né, coisas superiores àquilo que a gente não imagina. Será que Sara, ela ia imaginar que dela o Senhor já tinha dado? O Senhor já tinha dado a promessa, mas Sara não quis esperar. Não, possa ser que aí o Senhor mude de ideia e aí não venha acontecer comigo, eu já estou velha, a situação agora é ficar cada vez mais decadente, ao meu corpo ficar mais fragilizado, e eu não puder gerar. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E ele também nos diz, diga ao fraco, diga agora nessa noite, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Se aproprie dessa verdade. Deus, ele manda que o fraco diga, você é forte, porque em Cristo, estando em Cristo, nós somos mais que vencedores. Possamos passar por batalhas, por aflições, mas estando em Cristo, nós vamos vencer. Tudo aquilo que se levantar contra nós, e tudo ainda que vier como maldição, Deus vai transformar em bênção, porque ele vai fazer com que, aleluia, a gente aprenda e que gere em nós aquilo que ele determinou. Maturidade para se apropriar, aleluias, da promessa. Em Mateus 7, versículo 25, por isso vos digo, aleluias, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem tanto quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais importante do que tudo isso? Então, irmãos, irmãs, em nome de Jesus, nós temos andado ansiosos, sofrendo, com medo, com dor, com aflição, com sentimento de angústia extrema dor, um sentimento exacerbado de ansiedade, de querer tudo na mesma hora, imediatista, e não esperar no Senhor. E aí, nós ficamos com a nossa mente perturbada, porque Sara estava com a mente perturbada, ela estava ansiosa, e o Senhor aqui nos diz, não andeis ansioso, não fique perturbado, em nome de Jesus. Que todo desequilíbrio na sua emoção, na sua mente, nessa noite caia por terra, em nome de Jesus. Eu denuncio na autoridade do nome de Jesus toda perturbação na mente, toda desordem no sentimento, aquilo que Satanás tem usado, a nossa fragilidade, para impedir que a gente venha tomar posse do milagre, está quebrado em nome de Jesus. Receba a mente de Cristo, uma mente curada, uma mente sarada, e seu corpo vai receber vida para que você possa gerar um milagre, em nome de Jesus. Então, Deus, ele diz também, aleluias, que nós não devemos andar trazendo preocupação. E o que é uma preocupação? É uma ocupação antecipada. Você pega a sua mente e traz uma ocupação fora da ordem. Digamos, eu tenho uma conta para pagar tal dia que vai vencer. E você pega a sua mente e ocupa com algo que ainda não aconteceu. E começa a criar fantasma na sua mente e trazer medo e gerar, aleluias, um sentimento de incapacidade. Era assim que Sara estava se sentindo, estéril, incapaz, impossibilitada de gerar o seu milagre. Mas não era ela que ia gerar o milagre, era Deus que ia gerar nela, aleluias, o milagre, como o Espírito Santo gerou em Maria o milagre, gerou Cristo. Aleluia. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Esse sentimento de ansiedade tem trazido desequilíbrio nos servos de Deus, tem feito com que a gente, né, fique de forma atribulada. E você já viu alguém, né, perturbado? A palavra é essa. Conseguir tomar decisões assertivas? Não. Sara estava perturbada, pega uma mulher, uma concubina, uma serva, e ali ela estava criando um problema na casa dela, porque todos os dias ela tinha que conviver com aquela mulher que ela mesma tinha dado ao marido dela. Em nome de Jesus, não coloque maldição no seu lar, na sua casa, não andeis ansioso, Deus, ele tem cuidado de mim e de você, em nome de Jesus.
Como vencer esse sentimento? Mateus 6,36. Buscando os princípios espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino do céu. Como é buscar o reino do céu? Quem tem autoridade no reino do céu? Deus. O reino é dele, é do céu. Lá tem paz, lá não tem loucura, não tem desequilíbrio, não tem ansiedade, não tem nada. Busca o reino do céu, busque as coisas do alto. Aleluia, ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Deus, ele quer nos usar nesse tempo para fazer a sua obra. Lembra que a ministração passada foi falando sobre que Deus tirou Pedro de uma vida rasa para fazer dele pescadores de homens. A palavra de Deus, ela vai a cada dia trazendo uma revelação, um entendimento, porque a palavra de Deus diz em Oséias 4,6 que nós somos destruídos porque nos falta entendimento. E nós precisamos buscar. Sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Sim. Ele veio ensinar a sua palavra. Sim. O que João veio? João veio preparar o caminho do arrependimento para Jesus, ensinando o evangelho de cura, de transformação, de libertação. Mas o que Jesus estava fazendo aqui, aleluia, ensinando as coisas do alto, aleluia, glória a Deus, para os seus filhos. É isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é as coisas do alto. Lá no reino de Deus tem paz, tem equilíbrio, é um reino organizado. E nós precisamos dar um comando aos nossos sentimentos, que hoje toda desordem, né? Todo desequilíbrio nas suas emoções caia por terra em nome de Jesus, que ele entre em ordem. Que você esteja no centro da vontade de Deus, em obediência. Não procure atalhos, em nome de Jesus. E quando buscamos a sua justiça, é ser justificados por Deus. É como Deus fez com Jó, falando com o diabo, dizendo, olha, vê aí o meu servo, homem íntegro. Deus estava justificando Jó, dizendo quem era Jó, afirmando quem era Jó. Um servo, um homem íntegro, um homem honesto. Aleluia. Que Deus possa dar esse testemunho sobre mim e sobre você nessa noite. Deus governa, esse reino é organizado, esse reino é limpo, esse reino tem paz, esse reino não tem dores. Ser justificado pelo Senhor. E o que Deus nos ensina com essa palavra? Que nós precisamos ser reabilitados. Sara precisava ser reabilitada. Ela precisava estar com as suas emoções recuperadas. Ela precisava estar no centro da vontade de Deus. E Deus é um Deus de amor, que ele pega na nossa miséria, ele derrama o seu amor. Misericórdia. Essas são as misericórdias do Senhor. São as causas de nós não sermos consumidos dia a dia, porque nós tomamos decisões com nossa mente perturbada. Vem o resultado disso e consequências. E depois vem, Senhor, e Deus tem misericórdia, porque Ele sempre nos dá uma oportunidade de nos arrependermos. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração voltado às coisas do alto. Em nome de Jesus, Deus hoje ele vai te reabilitar. Ele vai te colocar, aleluia, como no início, no plano perfeito dele. Ele vai tirar toda a desordem do seu sentimento. Ele vai arrancar de você toda a ansiedade, aquilo que tem impedido de você tomar posse do seu milagre. Deus, ele vai nos dar autoridade sobre esse sentimento. A palavra de Deus em João 14, o Senhor nos diz, não vos turbe o vosso coração. Aleluias, glória a Deus. Não se perturbe com seus sentimentos. Credes em mim, o Senhor está dizendo, confie em mim. É eu que estou lhe dando uma promessa. Não fique com esse sentimento desacerbado. Quantas vezes a gente quer dar uma ajuda eu sei que Deus prometeu, mas eu vou fazer. Hoje eu fiquei percebendo, eu disse, Senhor, ministra meu coração. E o Senhor falou dessa forma latente, que é uma perturbação, aquilo que não lhe traz paz. Mas eu quero te dizer que hoje o príncipe da paz te visita e te dar a paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é a paz? Independente da circunstância que você esteja vivendo, Deus ele vai te dar paz em meio às guerras, aleluia, em meio às aflições, em meio a dores extremas.
Ele vai lhe dar paz. Porque ele prometeu e ele vai cumprir. Ele é o Senhor, ele vai lhe dar autoridade para que você possa vencer tudo aquilo que tem te afligido. Esse sentimento de impossibilidade. É nesse lugar onde tu olhar os seus poços que Deus ele vai fazer brotar águas para que você possa ser saciado como aquela mulher samaritana que conheceu Jesus e de dentro dela, conhecendo o Salvador, ela se transformou numa grande evangelista. Ela recebeu aquilo que Deus tinha para ela. Passou pelo processo. Todas as dores de sua vida deram ela, através daquele encontro, a autoridade para vencer todos os sentimentos que perturbavam e que impedia ela de se apropriar da verdade, quem ela era de Jesus, amada, escolhida do Senhor. Deus ele vai curar todas as nossas fragilidades nessa noite. E ele diz, não perturbe seu coração, não deixe suas emoções te guiar. Creia em mim, aleluias. Credes também em Deus. Você ora, as pessoas pedem oração, você ora, e a pessoa, mas é assim, cada hora tem uma situação, ei, crê em Deus. E Deus ministrou essa palavra ficou latente. Muitos dizem que creem em mim, mas está com sua mente perturbada. Muitos vacilam na fé, têm dúvidas. A dúvida não é de Deus. Está repreendido todo o sentimento de dúvida. Em nome de Jesus. E ele disse, não vos turbe o seu coração. Não deixe a perturbação te guiar. Ouça a minha voz, creia em mim. Fui eu quem dei a palavra. Jesus, através dessa aliança, desse cumprimento, nos reabilita, nos recupera e nos dá autoridade sobre esse sentimento maligno. Esse é um sentimento de Satanás, ansiedade. Ele quer impedir que você tome posse da promessa. E sabe o que é esse sentimento maligno? É a falta de confiança. E eu quero te dizer pior, que talvez você não tenha entendido a profundidade dessa ansiedade. É você dizer que Deus é mentiroso, que você não confia em Deus. Não, eu sei que Deus faz, mas, porém, não, em nome de Jesus, está quebrado. É isso que Satanás quer, por isso que a ansiedade é o sentimento de Satanás. Ele coloca isso em nós, ele trabalha em nossa fragilidade. Mas a palavra de Deus nos diz, em Mateus 6:10, aleluias, olha que Deus quer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Deus quer estabelecer o reino dele, nós que estamos aqui na terra, que somos instrumento dele, o reino de Deus, aleluia, tem que estar dentro de nós. Você precisa dessa paz interior, você precisa ter paz em meio às guerras, você precisa chamar o príncipe da paz para habitar em você, aleluia, para que você seja uma grande bênção na vida de outras pessoas, porque sem ele nada podemos fazer. Está denunciado na autoridade do nome de Jesus. Toda a precipitação, tudo aquilo que leva você não esperar o tempo de Deus e tomar decisões, né, com sentimentos perturbados e depois passar por consequência. Deus, ele é um Deus de amor. Ele está sempre nos avisando. A promessa se antecedeu àquilo que Sara fez. Deus, ele não deixa nenhum dos seus servos desavisado, porque eu, o Senhor, eu não faço nada sem antes mesmo revelar aos meus servos aquilo que há de vir. Então, Deus estava dizendo que viria uma promessa. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar essa palavra e que o Espírito Santo continue ministrando. E aquilo que você precisa da cura, da libertação, nesse sentimento que tem trazido perturbação, hoje o príncipe da paz vai te visitar e vai estabelecer e vai lhe dar autoridade para você guerrear com o Senhor e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aleluia, Jesus. Nós rendemos graça ao teu santo nome. Te agradecemos por essa noite maravilhosa, onde o Senhor trouxe à luz aquilo que estava em oculto, porque não há nada em oculto, aleluia, que o Senhor não traga à luz. Que nesse momento todas as trevas venham ser dissipadas, que o Senhor visite o sentimento de cada uma das suas filhas, visite cada área, Pai, em nome de Jesus, a sua vida sentimental, familiar, profissional, ministerial e financeira. Quebra, Pai,
toda ansiedade, esse sentimento maligno de Satanás, que quer fazer com que nós tenhamos dúvida, está quebrado em nome de Jesus, porque nós sabemos em quem temos crido, nós temos crido no nosso Criador, no Deus, no Pai Todo-Poderoso, aquele que nos fez, que soprou o fôlego de vida, e por isso nós engrandecemos e glorificamos o Senhor, Pai. Obrigada por essa noite, por essa cura. Satanás está repreendido, retroceda agora na autoridade do nome de Jesus, porque é espírito discernido, é espírito vencido. Pai, eu também quero agora pedir, Pai, em nome de Jesus, por cada uma que colocou o seu pedido aqui, meu Pai, nesse grupo de oração, as suas rosas nesse jardim que está florido, oh Deus, que as suas águas curadoras, aleluias, águas que descem do trono da graça, aleluia, Jesus, possam regar esse jardim e que as suas filhas venham florescer, venham ser reabilitadas para viver o seu milagre. Deus, entra em provisão, aqueles que precisam, Pai, em nome de Jesus, de uma provisão financeira, entrega agora na mão dos seus filhos, Pai, e das suas filhas, é o seu nome que será engrandecido e glorificado. Acaso haverá impossíveis para ti, Senhor? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas, assim diz o Senhor. Meu Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e pela nossa fé, nós chamamos agora a existência, em nome de Jesus, e nos apropriamos dessa provisão vinda do céu. Em nome de Jesus, declaramos que nós somos totalmente dependentes de ti. Meu Deus, eu te peço por pessoas que estão nos hospitais, famílias que estão clamando. Deus, entra agora trazendo a liberação em exames, na regulação, internamento, UTIs, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós chamamos a existência. O Senhor é aquele que abre portas aonde não tem parede, porque o Senhor não precisa de situações, de possibilidades para o Senhor agir. O Senhor é Deus, então age agora e glorifique o teu santo nome, meu Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, eu te peço que aqueles que estão aprisionados no álcool, na droga, na prostituição, que seja quebrada todas as cadeias e que o seu nome seja glorificado e engrandecido. Aqueles que um dia te serviram e estão perdidos, vagando, que o Senhor venha trazer, como o Senhor trouxe ali, aleluias, o filho pródigo à casa do Pai. Aqueles que já provaram, que já sentaram a sua ceia, em nome de Jesus, traz agora, faz a chama do coração deles arder e sentir a saudade, porque a tua palavra diz que o Espírito Santo anseia para que venhamos querer. Oh Deus, em nome de Jesus, traz seus filhos para debaixo da cobertura do teu sangue. Eu oro pela nossa nação, que toda deformação, tudo aquilo que a nossa nação tem o quadro fora lá, meu Pai, está quebrado com desonestidade, em nome de Jesus, com um cenário de prostituição. Não, essa terra é bendita, essa terra é próspera. Deus, levanta agora autoridades, meu Pai, em nome de Jesus, guiada por ti, que venham sentar nessas cadeiras, sendo guiada pelo Espírito Santo, que tem o caráter de Cristo. Eu também oro por Israel, acampe anjos aos céus de Israel, repreende todo o mal, e que aqueles que estão cegos espiritualmente, que o Senhor veio para os seus e os seus não receberam, que os judeus possam te receber, e saiba que o Messias já foi enviado, o plano perfeito já foi enviado, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, para que o Senhor faça cessar toda essa guerra. Oh Deus, traz um tempo de paz, famílias que estão sendo dizimadas na Ucrânia, estende tuas mãos, glorifica o teu santo nome, meu Pai, e nós já engrandecemos e glorificamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Oramos em concordância e ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, em nome de Jesus. Se aproprie dessa verdade, porque o melhor